A ferramenta em ação. Alinhamento teórico. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula do módulo 5. Vamos começar entendendo primeiramente que um efeito é um resultado de um processo. E se nós compreendermos que aqui nós temos um processo, né? Se você me permitir que eu defina processo como um conjunto de causas relacionadas a material, a máquina, a medição, a meio ambiente, a método e mão de obra, nós teremos aqui, obviamente, um efeito. O que nós não queremos ter aqui, né, pessoal, é um defeito, né? É uma não conformidade. Se nós tivermos aqui uma não conformidade, caberão ações de correção, também conhecidas como ações emergenciais ou disposições imediatas ou ainda ações de contenção. Quando a gente fere o dedo, a gente vai lá e coloca um esparadrapo, coloca um band-aid, né? Faz ali uma ação de contenção ou ainda mitigação, né? A gente abranda os efeitos para que não haja sangramento. Quando acontece um princípio de incêndio, a gente vai lá e faz a contenção, a correção. A gente vai lá e apaga o foco de incêndio. Mas nada garante que aquele incêndio não irá continuar. Por quê? Porque a gente ainda não fez uma abordagem nas causas. Então, ambas as abordagens, como a gente vai ver futuramente no treinamento de MASP, elas são importantes, mas cada uma, né, a seu tempo, ok? Então, ações de correção focam no efeito, na não conformidade, de maneira rápida, e ações corretivas irão focar nas causas. Mas como é que eu vou tomar ações corretivas se eu desconheço as causas, não é mesmo? Então, vamos em frente, vamos entender essa lógica. Bom, entendendo, né, que um efeito é o resultado de um processo, a gente pode, a partir daí, criar outros conceitos. Então, a gente pode definir que bons resultados, né, são resultados de um processo alinhado, satisfação de cliente é o resultado de processos robustos. Como a gente já falou, problemas, né, ou efeitos indesejáveis são resultados de um processo com alguns desajustes, com alguns probleminhas. Eu fico muito preocupado quando alguns clientes, alguns consultores, inclusive, dizem o seguinte: não, é muito simples a análise e solução de problemas, você coloca lá um Ishikawa no quadro branco, ou no quadro negro, ou na televisão, e vai lá e já vai definindo causas e causas raiz. Pessoal, nunca façam análise de causas raiz, que nós abordaríamos em outro treinamento, muito no detalhe. Nunca façam análise de causa raiz de cara, tá? Nós temos outras práticas, nós temos outros passos antes da análise de causas raiz. Então, análise de causas raiz precisa efetivamente fazer, mas nós estamos indo devagarinho, nós estamos indo passo a passo. É um passo futuro, análise de causas raiz. É muito importante, é muitíssimo importante, mas não é o momento de realizar a análise de causas raiz em conjunto com a análise de causas. Primeiro vem a análise de causas e futuramente a análise de causas raiz, tá certo? Então, algumas premissas importantes aqui sobre o diagrama de causa e efeito, ou também conhecido como Ishikawa ou espinha de peixe. Então, também conhecido, né, por outras denominações, ele é útil para a gente documentar um efeito, seja ele um problema, uma não conformidade, uma falha, uma insatisfação de cliente e suas possíveis causas. Pode ser um defeito, né, numa matéria-prima, pode ser um defeito tangível no produto, pode ser um problema detectado no nosso sistema de gestão. Por exemplo, estamos implementando uma norma e estamos vendo que não estamos atendendo aquele requisito daquela norma. Pode ser o não atendimento a um requisito legal, puxa, não estamos atendendo a determinada legislação. Então, esse diagrama de causa e efeito, ele nos serve para nós entendermos um problema, qualquer que seja esse problema, até mesmo um problema em nível pessoal. Organiza as possíveis causas por família, ok? É um organizador de causas e provê focos para a gente discutir e analisar o problema. Algumas outras premissas importantes. Abordagem multidisciplinar é recomendada. Quanto mais conhecimento de níveis organizacionais diferentes, quanto mais pessoas com bagagens, com experiências, com formações técnicas distintas, complementares, mais robusta será a análise, mais completa será a análise. Saber ouvir e estar aberto. Todo e qualquer componente, toda e qualquer pessoa que esteja participando dessa equipe multidisciplinar precisa estar atenta
a ouvir e estar aberta a novas ideias, inclusive a desconstruir o seu ponto de vista. Atenção à dica do Sargento Tainha. já iremos ver que dica é essa do Sargento Tainha, ok? Então, Ishikawa, espinha de peixe, Sargento Tainha, tem muito peixe nessa história. Pois é, o Sargento Tainha tem uma dica importantíssima para nós. A gente não pode se afobar, gente. Assim como eu falei anteriormente, que a gente não pode fazer o exercício de 5 porquês juntamente com a análise de causas, a gente não pode partir diretamente para o diagrama de causa e efeito. A gente não pode partir diretamente para o Ishikawa. A gente tem um passo muito importante antes, tá? E a busca por potenciais causas deveria ser o foco aí. A busca por causas que são possíveis. A busca por elementos de risco e não causas somente comprovadas, certo? Antes da gente ir para a dica do Sargento Tainha, vamos entender aqui algumas das principais e mais comuns causas relacionadas a materiais. Materiais fora de especificação, materiais danificados, deteriorados, materiais oxidados, materiais deslocados. Por exemplo, digamos que eu tenho uma matéria-prima que está deslocada, né? Está com a massa mais deslocada para um lado ou para o outro. Armazenamento inadequado. Aí vocês podem me perguntar, Rafael, mas essa história de armazenamento inadequado, eu já estudei um pouco de Ishikawa. Tem certeza que é nessa espinha de peixe aí material? Não deveria ser em método? Porque se armazenou inadequadamente, isso diz mais respeito a método. Pessoal, dica de ouro. Não se preocupem com a espinha, em que vocês irão adequar, alocar aquela potencial causa. O mais importante aqui é que esteja em alguma espinha. Tem dúvida? Deu conflito na equipe? Coloque nas duas espinhas. Coloque em método e coloque em material. A gente já vai entender por quê, certo? Materiais fora da posição correta. De novo, puxa, alguém lá levanta a mão. Rafael, eu não concordo. Eu acho que isso é mais método do que material. Não tem problema. Quer colocar em método? Colocamos em método. Ou não houve consenso, colocamos em material e em método. Só não deixem de colocar, pessoal, ok? Materiais fora da posição, falamos. Armazenamento inadequado, falamos. Planejamento inadequado das necessidades de material. Faltou material na prateleira, faltou material no estoque, faltou material no Kanban, certo? Então, problemas originados sob a ótica de material. Inadequação, fora de requisito, fora de especificação, armazenamento inadequado, material danificado, pode colocar aqui na espinha material. Pode, ok? Pode. Ou em qualquer outra espinha que você achar importante. Lembre, o Ishikawa é um organizador das possíveis causas. Então a pergunta aqui é, o material que temos disponível é o especificado e está adequado para o uso? Ok? Vamos em frente. Máquina. Variáveis de máquina dizem respeito a, por exemplo, máquinas e ferramentas. São as adequadas? Estão em bom estado? Tecnologia insuficiente ou ultrapassada. Se eu verifico ali que eu tenho qualquer problema, por exemplo, de vibração excessiva na máquina, está ali, última linha. Falta de repetibilidade. Puxa, a minha máquina está produzindo certo e daqui a pouco o produto ele sai diferente, sai com uma cor diferente. Será que isso tem a ver com uma repetibilidade? A máquina não consegue repetir? Algum vazamento lá na área que está impregnando no meu produto? Bom, se é uma possível causa, vamos colocar aqui na espinha máquina. Desenhos pobres, no caso do ferramental, né? Obsolescência de máquina, idade da máquina. Então, a pergunta-chave aqui é, o equipamento garante uma certa repetitividade, uma certa repetibilidade, certo? Vamos em frente. Meio ambiente. Aqui em meio ambiente há de se fazer uma consideração, né, pessoal? Dependendo do contexto da empresa, eu tenho um ambiente interno, né, onde o serviço é prestado para um determinado cliente, por exemplo, um hospital, né, uma farmácia, onde o atendimento se dá, onde se dá aquele momento da verdade, né, da nossa empresa para com o cliente. Mas pode haver também o meio ambiente externo. Digamos que eu seja uma empresa que receba pedidos e eu vou fazer uma entrega daquele pedido. Como é que é a relação do entregador com o meu cliente que está recebendo lá na casa dele o meu produto ou um determinado serviço? Certo? Então, vamos lá. Causas mais comuns relacionadas ao meio ambiente sob uma ótica interna. Riscos de segurança, segurança do trabalho, questão ergonômica, como que está? O trabalhador está numa postura inadequada, 8 horas por dia,
produzindo, ou o balconista está ali 8 horas por dia e não tem um suporte, né, para poder sentar, ele não tem intervalos interjornada, iluminação inadequada, variações de temperatura bruscas que possam causar algum tipo de problema naquele serviço que eu presto, por exemplo, a temperatura média do ar-condicionado numa concessionária de veículos, isso pode ser um fator que leve a alguma insatisfação dos clientes, uma temperatura inadequada num laboratório, que pode fazer com que os meus testes não tenham o resultado adequado ou mascarar determinado resultado. Ventilação, nível de ruído muito alto. Então, estas são possibilidades de causas relacionadas ao meio ambiente interno. Então, há possíveis causas em nosso meio ambiente interno. Vejam ali, por exemplo, o operador fazendo uma manutenção no piso com uma britadeira, né? É assim que chama. Então, aquele nível, né, de ruído, de vibração pode ter causado, será, algum tipo de impacto e isso ter afetado o resultado do meu processo, seja ele um produto, seja ele um serviço? Pense nisso. Meio ambiente externo. Questões de tráfego, por exemplo, bloqueios nas estradas. Se eu sou uma transportadora e tenho uma rota impedida, eu posso vir a atrasar, né, a minha entrega ou a coleta de determinado produto. Então, se a minha reclamação, se a minha não conformidade é uma reclamação de cliente por atraso, talvez, né, uma das causas tenha sido alguma variável externa. Puxa, houve um alagamento e eu não consegui, o meu caminhão lá da minha transportadora não conseguiu chegar até o destino. Houve um tráfego muito intenso. Questões de clima, questões de transporte. Por exemplo, se você coloca um produto frágil na parte mais de trás de um caminhão, seja ele um produto, seja ele um caminhão baú ou uma carreta, qualquer que seja o tipo de caminhão, até mesmo no seu carro, né? Quem já andou aí atrás num ônibus, na parte bem de trás, na última fileira de banco, sabe o que eu estou falando. O que vai acontecer lá? Vai vibrar demais, vai vibrar muito mais do que se aquela carga estivesse no meio ou na frente, né, do veículo. Então, será que há possíveis causas no meio externo? Puxa, chegou lá o produto danificado no cliente, era um produto frágil. Onde será que ele foi carregado? Em que parte do caminhão ele foi carregado? Será que a gente tinha pensado nisso? Ok? Mão de obra, causas mais comuns relacionadas a pessoas, a mão de obra. Aqui muito cuidado, pessoal, muito cuidado. A gente vai ver uma frase do Shingo, um dos mentores, um dos criadores do sistema Toyota de produção, alguns minutos à frente do nosso treinamento. Há uma tendência, infelizmente, na civilização ocidental, de nós atribuirmos as causas aos operadores. Puxa, houve um erro, houve uma falha, culpa do operador. Ou então a causa é falta de treinamento. Muito cuidado, pessoal. A gente está aqui numa análise de processo. Nós estamos analisando o processo. Nós não estamos aqui para atribuir culpa, para atribuir responsabilidade. E surpresa para alguns, talvez, o que eu vou dizer, para outros não. Normalmente, as causas não estão nas pessoas. Ok? Vamos lá. Questões psicológicas. Treinamento, falta de treinamento, né? Ou treinamento na versão anterior de determinado padrão. Qualificação, não qualificação para realizar determinado processo. Falta de integração, né, nos procedimentos, no modus operandi da empresa, um operador novo. Motivação, probleminhas de motivação e problemas de comunicação. Problemas de comunicação entre turnos, por exemplo, né? Entre colegas. Puxa, mas a gente tinha alinhado isso na reunião anterior. Pois é, mas não ficou claro para mim, ok? Como que está o treinamento? Como que está a motivação e o empowerment dos times? Ok? Vamos em frente.